Irmãos, a exposição desta manhã se encontra no livro de Números, capítulo 11, do verso 31 ao verso 35. Números, capítulo 11, do verso 31 ao verso 35. Leamos com atenção e reverência a palavra do Senhor, que diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Tua palavra está aberta diante de nós, e nós rogamos que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou a escrita dos autores da Escritura, seja agora, Deus, o Espírito que nos ilumine, para que nós entendamos a Tua palavra e vivamos o que ela nos diz. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Insatisfação. Insatisfação. Esta é uma palavra muito presente na vida do ser humano. Se você prestar atenção às conversas no metrô, nos ônibus, nas praças, nos grandes mercados, você perceberá que boa parte delas se ocupa de reclamações e murmurações. Boa parte delas mostra a insatisfação escancarada na vida das pessoas. Isso acontece porque as pessoas vivem insatisfeitas e não são capazes de exercer gratidão a Deus. O problema, irmãos, é que isso não é algo que atingiu apenas os ímpios. Muitas vezes os cristãos também caminham assim, também vivem insatisfeitos, e tudo o que você encontra na boca de cristãos é insatisfação, murmuração, reclamações. Os cristãos, por exemplo, rogam a Deus por um casamento. Deus concede o casamento a eles, e qual é o resultado? Insatisfação. Rogam a Deus por um emprego, Deus concede o emprego a eles, resultado? Insatisfação. Rogam a Deus para que haja cura de alguma enfermidade, Deus concede a cura, continuam insatisfeitos. E nós poderíamos continuar aqui, ao longo de muito tempo, só falando das listas de insatisfação que nós manifestamos muitas vezes. E era esse o pecado do povo de Israel aqui, insatisfação. Esse povo rogou tanto a Deus pela libertação, não foi? Eles pediram, eles clamaram, a Bíblia diz que eles clamaram ao longo de 400 anos para que Deus os libertasse. Foi esse mais ou menos o tempo que eles ficaram no Egito, e Deus concedeu libertação a eles. Mas qual foi o resultado? Insatisfação. Esse povo que pediu por libertação agora quer voltar para o Egito, e está desejando a vida no Egito, preferindo a vida no Egito à vida com Deus. E por isso mesmo, Deus derramaria sua ira sobre esse povo. Deus entraria em juízo contra este povo, porque quando deveriam estar plenamente satisfeitos em Deus, esse povo está insatisfeito, está murmurando. Por isso, irmãos, o tema da exposição desta manhã é o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens. O juízo de Deus contra a insatisfação dos homens. O livro de Números traz esse nome por causa da tradução grega do hebraico. Na Septuaginta, então, ele ficou conhecido como Números, por causa das intensas listas numéricas do livro. Então, se você ler Números, você vai ver muitas listas numéricas, muitas contagens, e por isso a tradução grega do Antigo Testamento colocou esse nome de Números. Mas na Bíblia hebraica, o nome do livro é No Deserto. Por quê? Porque relata justamente o período em que o povo caminhou pelo deserto. Os 40 anos em que a primeira geração caminhou pelo deserto.
parando no Monte Sinai e depois avançando até a Terra Prometida. Então, esse é o nome do livro na Bíblia hebraica, No Deserto, tá? Porque narra a trajetória do povo no deserto. E desde o capítulo 1 até o capítulo 10, Deus está convocando o seu povo, dando ordens ao seu povo. Deus está organizando aquela nação que não tinha ordem antes, porque estava no Egito. Agora essa nação vai para o deserto, então há coisas a serem organizadas. É preciso ser constituída a liderança, é preciso dividir as tarefas em cada grupo. Então Deus dá ordens para levitas, Deus dá ordens para sacerdotes, Deus dá ordens para todo o povo para que o acampamento funcione muito bem. É isso que Deus tem feito até o capítulo 10. E aí, a partir do capítulo 11, depois de o povo já ter visto tantas maravilhas do Senhor, depois de o povo ter sido sustentado por Deus no deserto, depois de o povo ter sido abençoado, passado pelo Egito, que era a maior nação da época, a maior potência, olha só como começa o capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Esse povo que experimentou tanta graça da parte de Deus agora se queixa, agora murmura, agora está insatisfeito, e por isso Deus vai julgar este povo. Observe o que diz Números 10, verso 11, diz assim: aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então, irmãos, o capítulo 10 está falando da vida. O povo está caminhando para Canaã, o povo está caminhando para a terra prometida, e quando a nuvem se levantava, era para o povo marchar. Só que no capítulo 11, esse povo que está caminhando para a vida, termina com morte. Deus separa esse povo e fala para eles: vocês vão ter essa terra, caminhem, confiem em mim. Só que um capítulo depois disso, o povo se queixa, o povo não é capaz de exercer confiança, o povo não é capaz de agradar a Deus com gratidão, mas tudo o que eles têm é insatisfação. E Deus então fica furioso com esse povo. Olha só o que o povo diz, olha a afronta que o povo faz a Deus. O capítulo 11, verso 4 a 6 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vejam quão agressiva foi a resposta do povo. É como se eles estivessem dizendo: só tem maná para comer, é só isso que restou. Esse maná, a gente está farto do maná, só que foi o maná que Deus mandou para sustentar o povo. Então, esse povo passou dos limites, e por isso mesmo Deus diz, lá no capítulo 11, versos 18 a 20, o seguinte: dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então Deus responde a este povo: se eles estão reclamando do maná, se eles querem carne, eles vão ter carne. E o texto que nós lemos é justamente sobre isso. Deus está executando seu juízo sobre esse povo insatisfeito. Então, como eu disse, o tema é o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens, e o texto que lemos nos mostra 2 momentos em que esse juízo acontece. Então, quando o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece? Em primeiro lugar, quando Deus dá o que os homens desejam. Nós vemos isso do verso 31 ao verso 32. Então, em primeiro lugar, o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus dá o que os homens desejam. Olha só o que diz o verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. O povo pediu carne, certo? O povo queria carne, o povo não queria mais maná.
então Deus está dando o que eles querem. Mas isso aqui não é graça, isso aqui não é um ato da misericórdia de Deus, isso aqui não é como um pai respondendo ao seu filho quando o filho pede algo e o pai graciosamente dá. Isso aqui é Deus entregando os homens aos seus desejos, é juízo. A expressão soprou um vento do Senhor também pode ser entendida como moveu o Espírito da parte do Senhor, ou se agitou o Espírito da parte do Senhor. Então nós podemos entender que diante daquelas murmurações, daquela insatisfação, é como se o Espírito Divino se agitasse, se irasse e dissesse: vocês querem isso, então vocês vão ter. Mas vocês não vão ter como um ato da minha graça, vocês vão ter como um ato do meu juízo. Vocês não vão comer 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até que vocês se fartem, até que saia pelos narizes. Veja como isso é sério. Deus está dando o que eles querem. Eles querem carne, Deus está dando. Deus está entregando os homens aos seus desejos carnais. Deus está julgando esse povo. Então, irmãos, Deus está fazendo algo que é terrível. Deus está tirando a sua graça e está entregando esses homens aos seus desejos. E o texto continua dizendo que essas codornizes, Deus as espalhou pelo arraial quase caminho de 1 dia ao seu redor. 1 dia aqui é a jornada de 1 dia de caminhada de um homem comum. E isso daria mais ou menos 30 quilômetros. Tá? Um homem comum caminharia 30 quilômetros durante a jornada de 1 dia, mais ou menos, é uma média. Não tem como fazer a conta exata, mas é mais ou menos 30 quilômetros. Então o texto está dizendo que as codornizes ficaram espalhadas ao redor do arraial em um diâmetro de 30 quilômetros. Eu sei que daqui até Higienópolis, mais ou menos, dá por volta de 20 quilômetros. Eu já fui para lá várias vezes, né? Os irmãos que são daqui sabem mais qual seria essa distância de 30 quilômetros, mas a gente sabe que é muita coisa. Imagine você ter codornizes em um diâmetro de 30 quilômetros, e o texto diz ainda que elas ficaram cerca de 2 côvados sobre a terra. Um côvado na Bíblia tem mais ou menos 45 centímetros, se a gente fosse traduzir para hoje. Então, 2 côvados, 90 centímetros, quase 1 metro de altura. Então, 30 quilômetros de diâmetro e 1 metro de altura. Imaginem só, um monte de codornas aglomeradas a 1 metro de altura em 30 quilômetros de diâmetro. Eram codornas a perder de vista, era muita coisa. Então, Deus não estava brincando quando disse que daria o que eles queriam. Deus deu mesmo, e deu muito. Por isso que Deus diz que eles iam se enfastiar, que eles iam se fartar, que eles iam ter até nojo daquilo, porque ia sair pelos narizes. Foi isso que Deus fez com esse povo. E o verso 32 diz então que o povo se levantou todo aquele dia e à noite, e o outro dia recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 10 hómeres. O hómer no Antigo Testamento era uma unidade de medida, e ele equivalia a 1/10 de um efa. Então, a unidade de medida central do israelita era o efa, que equivalia mais ou menos a 10 litros. Isso antes do exílio, porque depois do exílio, as unidades de medida dos israelitas foram alteradas por causa dos povos que os dominaram. Então, quando a Babilônia levou cativo o reino de Judá, aliás, antes, quando a Síria levou Samaria cativa, e quando a Babilônia levou cativo o reino de Judá, as unidades de medida se misturaram com as unidades de medida daqueles povos. Então, isso foi alterado. Mas antes do exílio, nós podemos entender que um efa equivalia a mais ou menos 10 litros, tá? Só que o texto diz que foram 10 hómeres. O hómer é a 10ª parte do efa. Então, se o efa é 10 litros, o hómer é 1 litro. Só que foram 10 hómeres. Então, 10 litros, que mais ou menos equivalem a 10 quilos. O litro e o quilo eram mais ou menos proporcionais. Então, o que menos colheu teve 10 quilos de codornizes. Isso foi o que menos colheu. Então, não há limites aqui para o que mais colheu. O texto não diz, tá? Mas tantas eram as codornizes que houve muita fartura para esses israelitas. E aí o verso 33 começa dizendo que estava ainda a carne entre os seus dentes, e aí a ira do Senhor começou. Então, irmãos, muitas vezes Deus dá o que os homens querem,
Foi isso que eles pediram a Deus, mas não como um sinal de gratidão pelo que Deus tinha feito, e sim como insatisfação. E Deus, então, é como se dissesse: se vocês querem isso, eu vou dar para vocês. Então, observe o seu coração. Por que você tem pedido coisas a Deus? Pedir coisas a Deus não é errado, não é um problema, não é um pecado. Na verdade, Deus é um Pai gracioso que se agrada em conceder aos seus filhos muitas das coisas que nós pedimos. Mas se a motivação do seu coração ao pedir coisas a Deus é porque você está insatisfeito com o que Deus já tem dado a você, tome muito cuidado. Porque pode ser que Deus conceda o que você quer, mas não será graça, será juízo da parte do Senhor. Uma das piores coisas que Deus pode fazer na vida de um ser humano é dar exatamente o que Ele quer. Lá no capítulo 1 de Romanos, nós temos algo parecido com isso, quando diz que aqueles desejos distorcidos de homens e mulheres, homens que se afeiçoaram por homens, mulheres que se afeiçoaram por mulheres, isso é juízo. Por quê? Porque Deus entregou eles ao que eles queriam. É Deus mesmo quem entrega os homens ao que eles querem, porque os homens não estão satisfeitos em Deus, e sim estão satisfeitos nos seus próprios desejos carnais. Lembram-se quando o povo pediu a Deus, pediu para Samuel, melhor dizendo, e Samuel falou com o Senhor, o povo pediu um rei, porque queria ser como as outras nações. E Deus disse para Samuel: eles vão ter um rei, mas eles têm que ficar cientes do que vai acontecer, do que esse rei vai fazer, dos direitos que esse rei terá sobre eles e sobre os seus filhos. Então, Deus diz assim para Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E nós conhecemos a história e sabemos das catástrofes que Saul trouxe para o povo. Como Saul oprimiu o povo. Saul não foi um bom rei. Então, o povo pediu um rei, o povo desprezou a Deus, e Deus deu a eles esse rei. E as consequências vieram. Nós estamos falando hoje do Dia dos Pais, não é? E sabem uma coisa que a segunda geração de israelitas aprendeu com a primeira geração? A como não ser. Porque a primeira geração de israelitas não entrou na Terra Prometida. Vocês sabem o que a segunda geração de israelitas sabia dos seus pais, da primeira geração? Que eram murmuradores, que eram pessoas insatisfeitas. E por isso Deus os deixou morrer no deserto. É isso que a segunda geração teve de testemunho dos seus pais no deserto. E os pais que estão aqui hoje, qual é o testemunho que vocês têm deixado para os seus filhos? O que os seus filhos vão levar do ensino de vocês ou do exemplo de vocês? Eles vão, assim como a segunda geração, olhar para vocês como pessoas que sempre estiveram insatisfeitas com o que Deus deu, que sempre estiveram murmurando, ou eles vão poder olhar para vocês e dizer: eu via Cristo no meu pai, eu via gratidão na vida do meu pai me ensinou a ser grato por tudo, mesmo que fosse por um arroz com feijão no almoço, mesmo que fosse por coisas simples. Então, desejar coisas, desejar ter mais dinheiro, desejar um carro zero, desejar uma casa, isso não é pecado, mas pode ser se for por insatisfação. Se você não sabe ser grato e satisfeito com o que Deus já tem dado a você, tome muito cuidado, porque pode ser que você consiga o carro zero, a casa, o dinheiro, e pode ser que essas coisas sejam as coisas que vão afastar você de Deus. Então tome cuidado. Deus dá o que os homens desejam. Quando é que o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece? Em primeiro lugar, quando Deus dá o que os homens desejam. Mas em segundo lugar e último lugar, o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus executa sua ira contra os homens. Então, o texto está nos falando de duas partes do juízo de Deus. A primeira, a parte inicial, é quando Deus está dando o que eles querem.
quando Deus está trazendo as codornizes, que não é um ato da graça, é um ato do juízo. E a segunda parte do juízo e a consumação desse juízo é quando Deus executa a sua ira sobre esses homens. Observem a partir do verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. A palavra feriu aqui, irmãos, no texto, também pode ser entendida como destruiu, matou ou espancou. É algo bem intensivo, é uma ação divina bem forte aqui. E praga muito grande pode ser entendida como golpe muito poderoso, muito poderoso. Então, a ideia que o texto está nos mostrando é que Deus literalmente matou esse povo com um golpe poderosíssimo. Não se trata de uma enfermidade, como Deus fez algumas outras vezes na vida do povo. Isso aqui foi morte. E por que nós podemos entender isso? Porque lá no verso 34 diz que eles enterraram pessoas ali. Então as pessoas morreram ali. Deus matou essas pessoas. E quais pessoas que Deus matou? As pessoas que desejaram a comida dos egípcios. As pessoas que desprezaram o maná e as pessoas que quiseram voltar para a escravidão. É literalmente isso que está acontecendo. O capítulo 10 está falando de vida. Nós lemos que a nuvem se ergueu para o povo marchar em direção à terra. Então o capítulo 10 está apontando para a vida, o povo rumo à terra prometida. Mas no capítulo 11, a morte. O povo que é chamado para ir para a vida termina morto, termina recebendo o juízo de Deus, porque desejou voltar à terra de escravos, ao Egito. Desejou voltar às velhas práticas, desejou mais a vida de escravidão do que a vida de liberdade em Deus, no deserto. E aí o texto diz que aquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, que significa literalmente sepultura dos desejos. Esse é o significado de Quibrote Ataavá, sepultura dos desejos. Por isso o historiador Flávio Joséfo diz assim: isso custou a vida a vários deles, o que fez com que se desse a esse lugar o nome que tem ainda hoje, sepulcros da concupiscência, ou sepulturas do desejo. Ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. E dali o povo partiu para Azerote e ali ficou. Irmãos, insatisfação, muitas vezes nós temos a tendência de dar classificações aos pecados, né? De dizer que alguns são graves, outros não, mas insatisfação é um dos pecados mais graves que você pode cometer contra Deus, especialmente se você entendeu o Evangelho em Cristo Jesus. Se você é um cristão, se você é salvo, se você tem vida com Cristo e você exerce insatisfação, irmãos, isso é trágico, isso é trágico. Quantas vezes nós, que somos libertos em Cristo, não temos o desejo de voltar ao Egito? Voltar à velha vida. Quantas vezes nós estamos insatisfeitos com o que Deus já tem feito por nós? E a grande consequência disso, o grande problema disso, é que nós desprezamos o que Deus fez. Assim como esse povo desprezou o maná, nós desprezamos a salvação em Cristo. Então, se você perguntar para as pessoas, mas por que você está triste? Por que você anda assim? É porque eu sinto dores aqui na minha perna. Eu não estou falando aqui de dores agudas, de pessoas que sofrem. Às vezes é uma dorzinha no joelho. E a pessoa vai para a reunião de oração, o que ela pede? Eu queria que o meu joelho melhorasse. Mas ela não é grata por salvação. Ela não vive olhando para a eternidade. Nós esquecemos da eternidade. Nós esquecemos da vida que Cristo nos promete. Nós nos apegamos a heranças desta terra que são corruptíveis, que a traça corrói, quando Cristo nos promete uma herança incorruptível. Então, por que você deseja voltar ao Egito? Por que você deseja voltar à escravidão? Você que pediu tanto a Deus por libertação, Deus concede isso a você e agora você quer voltar ao Egito? O pecado da insatisfação é tão odioso para Deus que a consequência foi a própria morte daqueles que o cometeram. Nós lemos aqui no Salmo 78, e o Salmo é bem extenso. Se nós continuássemos lendo, o Salmo vai dizer que Deus fez tantas coisas pelo povo, mas o que aconteceu? O povo pecou contra ele.
e assim por diante. Deus libertou o povo pecou. Mas o Salmo 78 está nos mostrando, está falando sobre contar aos filhos os feitos de Deus. Então, os pais precisam contar aos seus filhos o que Cristo fez nas suas vidas, o que Cristo fez em seu lar, o que Cristo fez em seu coração. Muitos pais pararam de contar essa história aos filhos. E os filhos crescem e eles são mais influenciados por ideologias que aprendem nas escolas, ideologias satânicas, demoníacas, ideologias que têm desprezado a Deus. Porque os pais não têm mais contado aos seus filhos a história de Cristo. É a nossa história, não é a história de Israel. Nós fomos enxertados em Israel. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo. É a nossa história. Nós não contamos mais essa história. Porque estamos insatisfeitos com as coisas que acontecem em nossa vida. Então, enquanto a sua satisfação não for Cristo, enquanto a sua satisfação não for Deus, enquanto a sua satisfação não for uma pessoa, você nunca terá satisfação nas coisas do mundo, porque elas são passageiras, elas não podem preencher. E sabe qual foi o problema do povo de Israel? Foi esse. Era um povo que estava satisfeito, não em Deus, não no que Deus fez por eles, mas no que Deus podia dar para eles, ou no que o Egito deu para eles. E eu acho curioso eles falarem que eles lembravam-se dos peixes e dos pepinos, porque escravo não tem nada disso. Eu não sei do que eles estão falando aqui, porque eles não tinham isso no Egito. Foi árduo, a vida lá não foi assim. E eles estão dizendo que queriam essas coisas lá, mas não sei o que estava se passando pela cabeça deles aqui. Eu acho que eles já estavam tão longe do Senhor que estavam sonhando com coisas que nem haviam experimentado no Egito. Escravos não têm essas coisas. Os egípcios oprimiram esse povo. Irmãos, então, olhem só o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 10, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Esse povo cobiçou coisas más e Deus os matou no deserto. Então, fica o exemplo para nós. Paulo está dizendo, isso tem que ser exemplo para nós, para que nós não cobicemos as mesmas coisas. Você que é pai, pense, quando o seu filho crescer, ou se o seu filho já é um adulto, qual é a visão que ele tem de você? O que você ensinou para ele? Qual foi o exemplo que você deu para ele? Como que ele olha para você? Ele consegue olhar para você e ver Cristo em você? Ou ele olha para você e vê apenas um homem que está estressado com o trabalho, um homem que está reclamando da vida, um homem que não tem prazer? E se você é um recém-convertido, não fique atemorizado, porque o seu filho não teve esse privilégio antes, mas tem o privilégio agora. Seja como Cristo agora para o seu filho, para que ele veja Cristo em você, para que ele caminhe com Cristo. Ensine satisfação em Cristo para ele, para que ele não seja como esse povo do deserto, que foi morto pelo Senhor por estar insatisfeito. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saiba que a ira de Deus ainda permanece sobre você. Um dia você comparecerá ao tribunal de Deus, e ali Deus vai executar sua ira, porque você não se apresentará com as vestes de Cristo, com as vestes da justiça de Cristo. Por isso, arrependa-se, olhe para Cristo, porque Deus executa sua ira contra os homens que vivem insatisfeitos. Então, em primeiro lugar, nós vimos, concluindo a mensagem, em primeiro lugar, nós vimos que o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus dá o que os homens desejam. Tome muito cuidado com isso. Pode ser que Deus dê a você o que você tem tanto pedido, mas sonde o seu coração, veja se esses pedidos que você tem feito a Deus são pedidos que partem de insatisfação
ou são pedidos honestos? Sonde o seu coração. Talvez as coisas que Deus dê a você sejam as mesmas coisas que vão tirar você da presença dEle. Sonde o seu coração. E em segundo lugar, o juízo de Deus contra a insatisfação dos homens acontece quando Deus executa a sua ira sobre os homens. Então, o texto que nós lemos, ele nos mostra o juízo de Deus em duas partes. Primeiro, Deus inicia seu juízo dando ao povo o que ele queria. E em segundo lugar, Deus consuma o seu juízo matando aquele povo que teve desejo da comida dos egípcios. Sonde o seu coração, verifique se você tem agido como esse povo. Mesmo depois de rogar tanto a Deus por libertação, esse povo foi capaz de querer voltar para a escravidão. Já imaginou isso? Já imaginou você pedir tanto a Deus por algo e depois Deus dá a você aquilo e você quer voltar para aquilo? Assim é o coração do homem sem Cristo. É tão estúpido que ele consegue voltar às velhas práticas, mesmo entendendo, mesmo percebendo que aquilo é desgraça sobre a sua vida. Olhe para Cristo, irmãos. Busque satisfação em Cristo. Olhem para Cristo. Busquem satisfação em Cristo. Se vocês buscarem satisfação em qualquer coisa desta terra que não seja Cristo, vocês vão se frustrar, vocês vão viver murmurando contra Deus, vocês vão viver insatisfeitos, porque as coisas daqui não podem preencher. Mas se a sua satisfação estiver em Cristo, então você jamais necessitará de qualquer outra coisa para viver satisfeito, porque Cristo é a plena satisfação para a nossa alma. Só Ele pode preencher a nossa alma. Só Ele pode nos dar satisfação verdadeira. A herança que Ele promete é incorruptível. A herança desta terra é corruptível. Então, viva pela herança da eternidade. Viva pela herança que está prometida para você. Você quer uma herança? Você quer ser rico? Então, olhe para Cristo. Ele pode te dar riqueza, verdadeira herança, verdadeira satisfação. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.